A mensagem desta manhã você poderá acompanhar na contracapa do boletim. Pegue o seu boletim. Eu não coloquei em PowerPoint, não fiz os slides porque nós temos em nosso boletim e é bom que você se familiarize com ele e que você utilize juntamente com a Bíblia para a mensagem desta manhã, que é um lembrete. Quem esteve aqui no primeiro domingo de 2025 já ouviu essa mensagem. Dificilmente eu repito mensagem, dificilmente. Mas eu estou com um propósito de todo primeiro domingo de janeiro, repetir e transmitir, compartilhar com os irmãos, relembrar a visão, a missão e os valores da igreja. Por quê? Porque todas as nossas ações, nosso planejamento, nós não podemos fugir daquilo que a igreja já determinou, já pensou, já orou sobre a sua conduta, o seu comportamento eclesiástico, as suas ações eclesiásticas, que deverão pautar, assim, as nossas atividades, os ministérios. E você que é novo na igreja, que chegou durante tempos recentes, é bom que você saiba o lugar, como nós temos estudado na classe Vida Cristã, é bom que saibamos o que a igreja pensa, qual o seu papel, onde você se localiza neste contexto, qual a sua responsabilidade. E é interessante pensar neste tema porque ele abrange grandes e pequenos, homens e mulheres. Não é algo apenas da direção, da administração, do conselho pastoral, mas de você que está sentado aí. E que, sabendo disso, você poderá refletir sobre a sua participação nessa engrenagem eclesiástica que o nosso irmão Herbert, em sua oração, citou muito bem, descobrindo o nosso papel de relevância na sociedade. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Faremos a leitura dos versos 14 e 15, Efésios, capítulo 4, os versos 14 e 15, que assim diz: para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero ler o verso 16 também. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O capítulo 4 de Efésios, para que o irmão entenda o contexto com que Paulo se dirige à igreja de Éfeso, ele faz parte de uma área da teologia que nós estudamos, uma área denominada dons e ministérios. A Bíblia elenca aproximadamente 20, 21 dons, o Novo Testamento especificamente. Ele elenca, ele fala, ele apresenta os dons de uma maneira muito específica. Cada pessoa com um dom que Deus concedeu, cada crente com um dom que recebeu. E este dom, que são variados, diversos, eles são aplicados no contexto da igreja, para que a igreja unida, fortalecida, planejada, ela produza e efetue o seu próprio crescimento. Nós sabemos que o crescimento de uma igreja, ele se dá de uma maneira muito espontânea e muitas vezes sem até que percebamos o crescimento. Porque quando a igreja opera no Espírito Santo de Deus, nos seus dons e ministérios, naturalmente pessoas vão sendo agregadas, porque elas vão percebendo que aquela igreja, ela está seguindo nos padrões da palavra do Senhor.
E Paulo, no capítulo 4, quando ele trata desse assunto, ministérios e os dons, o serviço cristão, ele está pensando na igreja, a igreja que aplica os dons espirituais para o seu crescimento. E para o seu crescimento diverso, crescimento em comunhão, crescimento financeiro, o crescimento na palavra, o crescimento no conhecimento, o crescimento na evangelização, o crescimento na expansão do reino, o crescimento na vida pessoal, com a maturidade, com a sabedoria, com o discernimento. Quando nós estudamos os dons espirituais, aproximadamente 20, 21, encontrados na palavra de Deus, nós encontramos a fé, a operação de milagres, o discernimento, a hospitalidade, a liderança, o ensino, os dons de cura, todos elencados em Romanos no capítulo 12, alguns elencados em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4, são textos específicos que falam sobre isso. E a igreja, pensando nisso, numa onda no mundo corporativo que aconteceu ali na década, talvez da década de 90, se eu não estiver enganado, em que as corporações começaram a pensar na sua visão, na sua missão, nos seus valores. E a igreja, como uma instituição, elencada no Código Civil, nosso direito de culto, de estabelecimento de uma religiosidade denominacional, nós também pensamos na missão, na visão, nos valores da igreja. Estes aqui elencados, eles fecham a questão? Não. Mas fazem parte de um contexto, de um norte, para a liderança, para os membros, para todos que pensam em igreja memorial. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar com os irmãos a respeito da visão. Vamos ler a visão? Nós temos aqui em nosso boletim na contracapa, como eu já disse, qual que é a nossa visão? Vamos todos ler juntos? Ser uma igreja relevante e íntegra, acolhedora e propiciadora da descoberta, da capacitação e do exercício dos ministérios de cada pessoa em pequenos grupos ou na grande congregação. A visão da igreja, ela alcança tanto a liderança quanto a sua membresia. E eu não quero aqui, irmãos, estar fazendo distinção de um clero à parte, um clero superior de liderança, de pastores. Não, todos nós fazemos parte da igreja. Mas, naturalmente, pensando do ponto de vista institucional, é importante que se destaque o papel da liderança como também o papel da sua membresia, não nos esquecendo que a liderança também faz parte da membresia e a membresia não necessariamente faz parte da liderança. Mas como corpo de Cristo, seguindo a teologia bíblica que Paulo nos apresenta, somos o corpo, somos membros uns dos outros, nós precisamos descobrir qual é o nosso papel dentro desse corpo. Qual é a sua função no reino de Deus? Algo que nos traz extrema satisfação, algo que nos traz alegria, algo que nos traz ânimo, algo que nos traz fortalecimento da nossa fé, quando eu descubro qual é a minha função no corpo de Cristo. Por que eu sou membro desta igreja? Qual é o meu papel? Muitas pessoas fazem esta pergunta. Me tornei membro da igreja memorial, e agora, o que é que eu faço? Alguém vai me ligar? Alguém vai me visitar? Onde eu posso ir? Que lugar eu posso entrar? Com quem eu posso falar? Eu visitava agora de manhã a escola dominical, entrei na sala de 3 meninas que estão já se preparando para o batismo. A Isabelle, cadê a Isabelle? Está presente aí? A Letícia está presente aí, fazendo a classe de batismo. 3 meninas e a Sofia está aí? Lá em cima? Está lá, a Sofia está lá, está se preparando para o batismo. E como é importante esta aproximação dos membros da igreja. E eu até disse a elas, eu não quero apenas encontrá-la no dia do batismo, provavelmente em março e abril. Mas é preciso haver este relacionamento entre os seus membros, entre liderança, entre os pastores e entre as pessoas.
Quando a visão da igreja aqui, nos apresentando esta igreja acolhedora, ela está falando a respeito disso. E não daquele anonimato obscuro, distante, ruim, que muitas vezes nós vivemos dentro da igreja. Alguns com motivo, e motivo justo, pelo seu anonimato. Nós sabemos de pessoas que estão feridas e que sofrem nas igrejas e que muitas vezes querem um local de refúgio, de sossego, e muitas pessoas falam: eu vou para a igreja e eu quero ficar sentadinho aí naquele lugar, que ninguém fale comigo. Mas há um momento de um despertar, e o nosso tema para 2026 é exatamente este tema, que é o tema da restauração, baseado no Salmo de número 80, o verso de número 4, que diz assim: restaura-nos, Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Salmo 80, verso 3. Ele vai repetir este verso 3 vezes no Salmo de número 80. Restaura-nos, Senhor. Faze resplandecer o teu rosto sobre nós. Queremos ver o teu rosto. Permita que vejamos um pouco da tua face. E restaura a nossa fé, restaura a nossa vida, restaura o nosso ânimo, restaura o nosso fervor, restaura o nosso ardor missionário, restaura o nosso ardor pelas almas perdidas, restaura o nosso desejo de sentir alegria novamente, de ser membro da tua igreja. É a proposta de restauração para o ano de 2026. E muitos irmãos já comentaram a respeito disso. Dessa necessidade que nós temos, diante de pensarmos nas coisas, pensarmos na nossa vida com Deus em primeiro lugar. A visão da igreja. O que é uma visão? É uma declaração mais objetiva de onde queremos chegar, de maneira objetiva, clara, específica e realizável. Não adianta prometer e pensar em coisas mirabolantes que a igreja não irá alcançar. A igreja precisa se conhecer e saber onde ela pode alcançar, o que ela pode alcançar. Ela pode alcançar muito, ela pode se distanciar daquilo que para ela não é nada, pouco sacrifício. Para uma igreja com uma capacidade tremenda e uma capacidade relevante, ela tem que pensar sempre naquilo que ela pode realizar para engrandecer a obra do Senhor e expandir o reino de Deus na terra, como por exemplo Davi disse de não oferecer um sacrifício que não lhe custasse nada. Porque a ideia bíblica mais ou menos é o seguinte: quanto mais Deus dá, quanto mais Deus concede, mais Ele espera que seja a retribuição. Quanto mais o Senhor abençoa, quanto mais o Senhor capacita uma igreja, mais Ele espera esta contrapartida da igreja. Isto é bíblico. Da nossa vida pessoal, dos nossos dons e talentos que nós recebemos, quanto mais você é capacitado por Deus, mais Deus espera que você devolva isso em serviço de amor e não de obrigação. Esta declaração de visão, o que queremos ser a partir desta imagem clara, inspiradora, contagiante, que reflete o que nós gostaríamos de ser. Mas notem uma coisa, algo que talvez ainda não estejamos sendo, mas nós gostaríamos de ser. Isso me faz pensar na imperfeição da igreja, que ainda que busque a perfeição em Cristo Jesus, mas ela reconhece que ela ainda não chegou naquele estágio de perfeição e provavelmente nunca chegará, a não ser pela graça de Deus, porque a perfeição só no céu. Mas esta visão que a igreja possui, daquilo que ela gostaria de ser, que ainda não é, mas enquanto somos. Você sonha com algum tipo de igreja? Eu já vivi no meu ministério uma experiência em que eu pedi a Deus uma igreja. Senhor, eu gostaria que a minha igreja fosse assim. E Deus concedeu por um tempo. Eu vivi uma experiência com uma igreja
uma experiência de céu. Não que não tivéssemos problemas, mas Deus me permitiu provar de um pedacinho do céu na terra, através de um relacionamento com uma igreja, em que as pessoas se amam de verdade, onde as pessoas se compreendem, onde as pessoas estão ali com o único propósito de adorar a Deus e servir ao próximo. Quando as pessoas estão ali, porque elas são assim, porque elas entenderam que são pecadoras e carecem da glória de Deus. Naturalmente que todo profissional de alguma área pensa e sonha, eu gostaria de ter um aparelho que eu fizesse isso e isso no meu consultório. O dentista pensa a respeito disso. O jogador de futebol pensa que durante aquele ano ele quer ser o atleta principal e o artilheiro da sua equipe. Aquele que entra na faculdade pensa, eu quero tirar as minhas melhores notas e eu quero ser homenageado no final do ano. É bom que pensemos assim também, nos distanciando da vaidade, do orgulho, mas pensando no foco e tendo essa percepção da visão daquilo que nós gostaríamos de ser. Ora, quem não quer estar num ambiente bom, um ambiente agradável? Quem não busca e quem não trabalha está num ambiente acolhedor. Quem não gosta de estar com pessoas que compreendem, pessoas que se amam, pessoas que estão ali para dizer, vamos lá meu irmão, é isso mesmo, vamos conseguir, não fique assim, vamos orar juntos, vamos buscar a presença do Senhor. Não, você errou, mas nós estamos caminhando juntos. Você errou a nota musical, mas não tem problema, os anjos estão cantando com a gente. Você está emburrecido, você está irado, mas não tem problema não, vamos orar aqui, o Espírito Santo de Deus vai transformar o seu coração. A igreja apresentada no livro de Atos, ela caminhou muito por isso, até um momento quando as coisas começaram a sair um pouco do eixo, e aí de fato as coisas começaram a se complicar, e a trajetória da igreja é uma trajetória de altos e baixos, são fases. Mas a visão é algo que nós devemos buscar, não que estejamos sendo hoje, mas é uma projeção. E aí eu compartilho com você, qual que é a projeção que você tem para com a sua igreja? O que você imagina? Por exemplo, ter esses bancos todos aqui preenchidos, no culto de manhã e de domingo, isso está no seu coração? Ou você não está preocupado com isso? Você projeta uma igreja que você pode ajudar mais missionários, mais pastores que necessitam? Você pensa numa igreja que pode ser uma igreja que atue mais na área social, que esteja pensando nas pessoas carentes e que através dessa carência essas pessoas podem ser alcançadas para Cristo? Você projeta uma igreja que a igreja vai trabalhar com meninos de rua, com mulheres grávidas sem marido, de mães solteiras? Como que você projeta uma igreja para o futuro que talvez não esteja sendo aqui hoje, mas ela pode vir a ser através do seu trabalho? Nós temos aqui um ginásio esportivo. De que maneira eu posso usar esse ginásio esportivo para alcançar pessoas? Isso é uma visão. Isso é uma visão. Que poucas pessoas não podem fazer tudo. E que não devem também fazer tudo. Mas é este corpo unido, este corpo sabedor, consciente da sua visão, da sua missão, dos seus valores, porque a Bíblia diz aqui, em Efésios no capítulo 4, que todo o corpo, verso 16, Efésios 4, 16, que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando ele fala aqui as juntas, e quando ele fala aqui cada parte, ele está dizendo de cada um de nós. Nós somos cada parte desta engrenagem. E a igreja é um mundo de opções para realizar a obra de Deus, para alcançar as pessoas. É uma visão. Nós temos aqui nesta visão que nos aponta o caminho para o cumprimento da missão. A visão nunca nos distancia da missão. A visão nos aponta, nós queremos ser, nós temos uma missão para chegar nesta visão.
Ela nos aponta o caminho, ela começa e termina com Deus. Visão mais visão. Visão de Deus. A visão de Deus é a visão, deve ser a visão da igreja. E nós precisamos então pensar nesta visão da igreja. E nesta visão, nesta declaração da visão, nós temos que pensar naquilo que o texto nos mostra. No boletim, você pode perceber, uma igreja relevante. Uma igreja relevante. Aí vem esta pergunta, relevante para quem? Ser relevante significa ser importante, de grande valor, algo significativo, algo que possua e que também produza um impacto no seu contexto social. Isto é ser relevante, algo que chame a atenção. E nós estamos nos acostumando com um tempo que muita coisa está perdendo a sua relevância. Nós estamos vivendo um tempo em que a tecnologia está nos cegando para determinadas questões, nós estamos adquirindo outros hábitos, deixando alguns por conta da velocidade com que nós estamos nos inserindo nesta sociedade. Então, muita coisa perde a relevância. Então, por exemplo, um bom dia dentro de casa pode perder o seu valor. Se nós não cultivarmos isto, não é mais relevante. Cada vez menos comum você entrar no quarto do seu filho, ou você compartilhar alguma coisa, uma refeição, coisas que são relevantes e importantes para a manutenção de determinados ambientes e determinadas relações, elas vão perdendo a sua importância. E o ser humano cada vez mais se distancia do ser humano, porque cada vez mais nós somos retirados desta nossa convivência. Então, ser relevante é um desafio para a igreja, para que ela continue impactando a vida das pessoas. Dá um bom dia para uma pessoa no seu condomínio, lá no seu prédio, aquela pessoa que nunca fala com você, aquela pessoa que não tem nenhum relacionamento com você, dá um bom dia a essa pessoa para você perceber. Ela pode até não gostar, mas ela vai ficar refletindo sobre aquela questão. Vai lá no seu prédio, naquele funcionário que trabalha, e diz a ele, feliz ano novo. Procure as pessoas. Isto é ser relevante. Isto é ser relevante. A igreja precisa entender o local onde ela foi plantada. Esse espaço geográfico, essa compreensão do local em que ela está inserida, ela é extremamente importante para que ela saiba da sua missão. Quem está ao meu lado? Quem são meus vizinhos? Quem está atrás e quem está na frente da igreja? Qual é o contexto social onde a igreja está inserida? As pessoas sabem que existe aqui neste lugar uma igreja memorial? Quem mora aqui num raio de 100 metros da igreja, 200 metros, até 500 metros? Levante a mão. Quem mora na memorial até 500 metros? Pouca gente. Alguém mora mais de 50 quilômetros? 100 quilômetros? Temos, talvez sim. 20, 30 quilômetros, nós temos uma membresia espalhada. Mas aqueles irmãos que moram nesse contexto geográfico aqui da igreja, e que podem perceber se a sua vizinhança conhece esta igreja. Se aqui existe uma igreja, que esta igreja se preocupa com a sua vizinhança, que essa igreja ora pela sua vizinhança, que essa igreja está atenta às necessidades desta vizinhança, pode não ser uma necessidade social, porque talvez não haja pessoas necessitadas, o que eu acho muito difícil, porque todo lugar tem gente necessitada. Mas as pessoas sabem, a igreja alcança essas pessoas, a igreja está com o seu olhar, com a sua visão, para pessoas que estão aqui ao redor da igreja, ela precisa ser relevante. Uma igreja estabelecida numa grande cidade, com seus contornos, peculiaridades, ela pode não ser relevante. Ela pode estar na capital do Brasil e não entender o seu papel nesta relevância que ela possui, com relação ao seu papel profético, numa cidade que é uma cidade politizada, construída especificamente para ser a capital do Brasil. Mas aqui está um povo de Deus, um povo que ora, um povo que intercede, um povo que jejua, um povo que está se preocupando com o reino, um povo que está se preocupando acima de tudo com a pregação do Evangelho, um povo que não é ignorante do ponto de vista político, mas é um povo que tem discernimento espiritual
para saber fazer as suas escolhas. Isto é ser relevante. O Evangelho é o mesmo, a palavra a mesma, mas os contextos diferentes. É preciso compreender isso. O contexto de uma igreja A, de uma igreja B, por isso a diferença entre tantas igrejas e a diferença entre tantas denominações, a diferença por causa desse contexto de bairro, desse contexto de cultura, esse contexto social, que eu já preguei aqui quando falava sobre as 7 igrejas da Ásia, falando sobre a cultura que molda uma igreja. A igreja muitas vezes é fruto de uma cultura e isso é perigoso, porque a cultura pode estar moldando a igreja e não a vontade de Deus moldando uma igreja. A igreja tem que se preocupar com a vontade de Deus e não com aquilo que a cultura está dizendo, aquilo que ela deve ser. A cultura é um aspecto social, que obedece a determinados parâmetros de uma comunidade. Pessoas num grande grupo possuem determinadas características, determinados comportamentos, mas esses comportamentos e essas características, elas precisam ser moldadas pela vontade de Deus e não pela cultura da sociedade. Nós queremos ser parecidos com Brasília ou queremos ser parecidos com Cristo? Permita, irmão Herbert, novamente fazer menção da sua oração. Cadê o Herbert? Está lá em cima. Permita-me, irmão Herbert, me desculpe fazer novamente menção, mas você na sua oração citou de maneira muito própria essa questão da igreja ser parecido com Cristo. Nós queremos ser parecidos com quem? É com Cristo. Você quer se assemelhar com quem? A minha semelhança é com quem? Por estar de paletó e gravata. Eu quero ser como quem? A igreja não pode perder o seu foco, que é Cristo. Isto é uma visão, ser relevante no seu contexto social, onde ela está inserida. O que é ser relevante? Rapidamente aqui, meus irmãos, o que é relevante? O que é ser relevante? Ser bíblica na aplicação do seu conhecimento no dia a dia de cada um de nós. Uma igreja relevante é aquela que adora em espírito e em verdade, aquela que adora com a mente, mas também adora com o coração. Porque se eu adoro com a mente sem coração, eu entro num racionalismo, numa postura racional fria, que eu não consigo, na parte espiritual que o Espírito de Deus toca, eu não consigo esta ligação. Eu estava pensando um dia desses sobre isso. A maneira como Deus age em nós, a forma como Deus fala para nós, é no nosso espírito. É por isso que a gente tem que preservar o nosso espírito. O seu corpo pode estar doente, você pode estar morrendo numa cama, num leito de hospital. Mas se o seu espírito está ligado com Cristo, é como se ele estivesse ali injetando, ele injeta a sua presença, ele injeta a força espiritual naquele momento que você está ali. O seu corpo está morto praticamente, mas o teu espírito está vivo. Por quê? Porque há um canal direto com Deus no espírito do homem espiritual, do homem que está ligado a Deus, como o ramo está ligado ao tronco da árvore, que está ligado lá na seiva, lá na terra, que brota e que vem alimentando o tronco, que vai para os galhos e que dá frutos. Então, ser esta igreja que adora em espírito e em verdade, eu adoro a Deus, eu não estou me preocupando com a adoração aos irmãos, ou que eu esteja preocupado com a adoração que os irmãos têm para comigo, ou naquilo que o irmão está observando no momento da minha adoração. Mas na adoração dedicada ao Senhor, com mente e com o coração. E se é só com o coração também, leva ao fanatismo, são perigos, são extremos. Se você adora só com a razão, você se torna uma pessoa extremamente fria e apática. E se você adora somente com o coração também, você pode virar um fanático que perdeu a noção. Então tem que haver um equilíbrio perfeito entre a mente e o coração, porque nós somos mente, mas também nós somos coração. E você muitas vezes no ambiente eclesiástico, você tem pessoas que são mente pura, é puro cartesianismo, é pura matemática, mas você tem aquela outra pessoa que é pura emoção, qualquer coisa chora, ó Senhorzinho, Paizinho, aquela coisa toda, são percepções.
Porque cada um, conforme o texto nos mostra. Mas qual que é o segredo nessa conjuntura teológica dos dons e ministérios? Ligados. Você é assim, eu não sou assim. Eu não sou melhor do que você porque você é assim. Nós temos que acabar com esse espírito de superioridade que algumas pessoas têm para com os outros. Nós temos que acabar com esse sentimento de que alguns são superiores que outros, que alguns são melhores do que outros. Isso não é corpo de Cristo. Eu não canso de analisar os discípulos. Quem eram, quem foram os discípulos? Quando eles começavam com um negócio de vaidade, Jesus já dava chapuletada neles. Queriam ser o maior, queriam ser o que iria sobressair. Jesus falava assim: vocês querem ser o maior, vocês querem ser relevantes, então sirvam. Quem quer ser o maior, que este o que vos sirva. Então, é o reino de Deus. E nesse processo de relevância, que acolhe com amor os que não são considerados membros da igreja, há pessoas que fazem tanta distinção e fazem questão de acentuar e de pontuar isso. Eu sou membro da igreja, você não é membro da igreja. Eu estou aqui há tantos anos, você chegou agora. Tempo de igreja não quer dizer diante do Senhor, não quer dizer. É óbvio que a experiência, a maturidade são importantes no contexto da igreja. Eu troco informações com o Mateus e eu vou orientando, né, Mateus? Mateus, assim, devagar, memorial é assim, porque um dia alguém fez isso comigo. Porque um dia, quando eu cheguei aqui, alguém falou assim: pastor, devagar, não é assim, isso que o senhor falou, olha, cuidado. E ele que está aqui há pouco tempo, a gente vai orientando. Porque a igreja possui as suas peculiaridades, porque é cada pessoa, mas é preciso acolher com amor os que são de fora também, os que querem chegar e que precisam ser acolhidos, porque este acolhimento faz parte da visão da igreja, ser uma igreja acolhedora, uma igreja que dialoga com a sociedade sem se contaminar com ela. Eu sei que isso aqui é muito difícil para muita gente. Quando você fala dialogar com a sociedade, tem gente que já treme. Pronto, agora a igreja vai virar mundana. Agora o mundo está entrando na igreja. Porque algumas pessoas não têm essa capacidade de dialogar com a sua sociedade sem se contaminar. De buscar esta relevância nos meios onde ela está inserida para levar a graça de Cristo, para levar o Evangelho de Cristo, sem que ela se contamine, sem que ela seja influenciada pela cultura maligna e perversa instalada em determinada sociedade, mas que ela leve o amor e a graça de Cristo. E aí deixa-me fazer uma observação aqui, irmão. Evangelho não é cultura, tá? Evangelho não é cultura. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho não é um aspecto social de um determinado grupo, não. O Evangelho é a manifestação poderosa de Deus sobre toda a terra, de norte a sul e de leste a oeste. Mas, em alguns aspectos dentro desta comunidade eclesiástica, você identifica alguns aspectos culturais, como, por exemplo, uma vestimenta, uma indumentária. Mas Evangelho não é cultura, é salvação, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Visão é aquela relevância de influenciar sem ser influenciado, de ser uma igreja em que as pessoas sentem falta de não estarem presentes. E que se faltasse esta igreja, elas iriam amargar tristemente pela sua inexistência. Isso é muito forte. De desejar, de querer estar, de buscar o ambiente, de estar com as pessoas, de deixar que o Espírito Santo de Deus tome conta do louvor, tome conta da palavra, tome conta da recepção, tome conta lá na cantina. Quando eu estou na cantina com uma pessoa, eu também tenho que estar em culto. Não é porque eu saí do templo, que eu estou num ambiente mais agradável, mais descontraído, que eu vou esquecer tudo aquilo que eu faço aqui.
em que eu levo o meu compromisso firmado aqui com Deus, quando eu também levo o meu compromisso aqui quando eu estou na cantina, ou quando eu estou no espaço de lazer, como por exemplo lá no auditório, ou lá no espaço de esporte, no nosso polivalente, em todos os espaçamentos, quando eu seguro a minha boca, quando eu seguro a minha raiva, quando eu seguro o mal que eu desejo para a pessoa. Fala sobre a igreja íntegra, igreja irrepreensível, igreja honesta, igreja incorruptível, inteira, completa. Esses elementos necessários, essas características desafiadoras para a igreja, para que ela busque esta visão. Ela fala sobre a igreja acolhedora também, quando nós temos aqui, nesta visão, esta igreja acolhedora. O que é ser uma igreja acolhedora? O que é ser uma igreja acolhedora, meus irmãos? É uma igreja que tem uma boa ordem de culto, uma ordem impecável, uma ordem que é seguida na sua integridade ou na sua literalidade. O que é ser uma igreja acolhedora? Muitas igrejas possuem ordem, mas não são acolhedoras. Muitas pessoas trabalham muito na formalidade, mas esquecem as relações pessoais, das necessidades das pessoas. O que é ser uma igreja acolhedora? Uma igreja que tem uma boa música, uma boa pregação? Naturalmente que não, pode fazer parte, mas não necessariamente. O que é uma igreja acolhedora? Uma igreja que possui uma liturgia, seja ela qual for. Vá pesquisar quantos tipos de liturgias nós temos no mundo, irmãos. Se nós percebermos tradição evangélica protestante, pensar em qual tradição nós estamos vindo, da Armênia, do Egito, de Israel, da Turquia, tantas tradições. E se do mundo mais recente, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do próprio Brasil, que tipo de liturgia? São aspectos culturais que podem fazer parte também. Mas interessante, uma igreja acolhedora, não necessariamente aquela igreja que tem uma liturgia. E nós podemos perceber em tantos cultos que nós participamos, fora de um ambiente eclesiástico, de templo. A maioria das nossas igrejas, elas precisam repensar essa questão do acolhimento. Porque é uma das bases importantes da igreja para com aqueles que chegam. Mas nós temos ainda, irmãos, a igreja acolhedora, é aquela em que o visitante sabe o que pode e o que não pode fazer. A igreja acolhedora é aquela que fala sem que precise abrir a boca para informar alguma coisa. A igreja acolhedora é aquela que os instrumentos visuais sejam claros, simples, precisos. Igreja acolhedora é aquela que recebe a pessoa como se aquela pessoa fosse trazer uma medalha de ouro, aquela pessoa fosse extremamente importante e relevante para o contexto da igreja. Quando os visitantes podem identificar de uma forma natural, simpática, agradável, quando muitos podem ser abraçados e receber uma palavra de ânimo, e tantas outras coisas mais que nós poderíamos assim pensar na igreja, uma igreja acolhedora, e tantas alternativas. A igreja propiciadora dos dons, e aí eu chego no final, não tem como a gente prosseguir, eu quero chegar nesta igreja propiciadora da descoberta dos dons. Efésios capítulo 4, o texto que nós lemos, a igreja que direciona os seus membros e visitantes ao crescimento espiritual, à maturidade espiritual. As pessoas que chegam, muitas vezes, nós imaginamos que as pessoas possuem conhecimento, elas possuem já algum tipo de formação, quando na verdade muitas pessoas que vão até uma igreja, que chegam até uma igreja, são pessoas destituídas completamente de qualquer experiência religiosa, são bebês, são pessoas que precisam de cuidado. E qualquer coisa que aconteça no ambiente cultico, seja no templo, no espaçamento externo, aquilo pode determinar ou não se aquela pessoa vai pisar ou não naquele local, se ela volta ou não, se ela permanece ou não. É muito sério essa questão. Esta igreja propiciadora dos dons, em que há o desenvolvimento do discipulado, nós temos aqui
A igreja propiciadora da descoberta, da capacitação, do exercício dos ministérios de cada pessoa em pequenos grupos ou na grande congregação. O processo do discipulado que o pastor Mateus está trabalhando, que nós já estamos trabalhando isso já tem um tempo, no envolvimento da igreja, no crescimento do discipulado, através dos temas, através da convivência diária, através do pastoreio mútuo entre as pessoas, da capacitação, os recursos, as ferramentas, os meios, os treinamentos para o exercício do ministério que a igreja realiza e, por último, do exercício dos ministérios de cada pessoa em pequenos grupos ou na congregação. Fica, meus irmãos, para um outro momento, a parte 2, que é exatamente a missão. Qual a nossa missão? A nossa missão, para que lembremos, levar pessoas a Cristo, a participação na adoração, a comunhão na família de Deus, fundamentada na Bíblia, capacitar para o serviço do Senhor. Esta é a nossa missão. E a nossa missão, ela poderia ser resumida na primeira frase: levar pessoas a Cristo. E aí ela vai falar, no ponto de número 3, em que cremos. Eu queria que você pegasse o seu boletim na contracapa e observasse a minha leitura quando falamos sobre os nossos valores. A alegria em pertencer a Cristo e fazer parte da família Memorial Batista, a excelência na adoração comunitária com ênfase na pregação bíblica e na execução musical de qualidade, a constituição e a manutenção da família nos princípios bíblicos, a legitimidade e a dignidade do ministério pastoral, a ação social altruísta, a transparência, a participação comunitária na gestão administrativo-financeira, que é uma marca em geral das igrejas batistas, essa transparência, essa participação democrática, que muitas vezes traz até alguma dificuldade para nós, mas é o sistema. Algumas coisas precisam ser mudadas nesse sentido com relação ao relacionamento, porque a igreja não pode esquecer que ela é igreja. Número 7, a intermediação do amor de Deus por meio da ação evangelística e da ação missionária. 8, o discipulado, a maturidade cristã. 9, a integração das gerações. E, por último, em 10º lugar, a comunhão e a confraternização comunitárias. 10 valores importantes que, de alguma maneira, estes valores abarcam a vida total da igreja no aspecto eclesiástico, no aspecto social, no aspecto da espiritualidade, da adoração, do serviço e de todos os outros elementos contidos neste corpo que se chama Igreja Memorial. Assim, meus irmãos, uma lembrança daquilo que já está posto, daquilo que é a visão, a missão da igreja, os valores da igreja, para que, assim, buscando a presença do Senhor, a igreja, mais uma vez, vença os seus desafios no ano que se inicia, 2026. Qual o seu papel neste contexto? Qual a sua participação? Qual a relevância da sua fé, da sua vida, da sua participação financeira em tudo aquilo que esta igreja realiza? Qual o seu papel como crente em Jesus no corpo de Cristo nesta igreja? É a reflexão que eu deixo com você nesta manhã. Que Deus nos abençoe.